Academy headquarter Razakhin. Cláudio, é o seguinte, em 2001, eu era editor executivo da Veja e nós fizemos, como todos os órgãos de imprensa, né, mas nós fizemos uma cobertura muito aprofundada e extensa dos atentados e das suas consequências, né, como a invasão do Afeganistão, a ocupação americana. E o Talibã, nós conversamos com muita gente que entendia de Talibã, presenciou coisas horrorosas, né, participou inclusive embedded da ocupação americana. Eu estou, desde algum tempo, desde que os Estados Unidos anunciaram que iam sair do Afeganistão totalmente, eu estou absolutamente indignado com os americanos. Inclusive porque eles não tinham mais um automorticínio de soldados lá. Eles estavam com uma força relativamente pequena, mas que já era suficiente para evitar que o Talibã tomasse conta do país como tomou. Porque o Talibã hoje é mais forte no Afeganistão do que era quando os atentados ocorreram. Esse acordo de Doha, que foi levado a cabo primeiro pelo Trump, previa, por exemplo, que o Talibã não avançaria militarmente, né, que conversaria, né, para participar de um governo de conciliação e tudo mais, e que não daria mais abrigo à Al-Qaeda, a organização terrorista do Osama Bin Laden, responsável pelos atentados em 2001 nos Estados Unidos. Nada disso foi respeitado pelo Talibã. Então, quando Joe Biden capitula, como capitulou, saiu fugido, né, como se fosse a Saigon do Vietnã do Sul, né, em 1975, de uma maneira vergonhosa, pusilânime, e diz, né, que ele estava simplesmente cumprindo o acordo porque isso lhe cabia, porque, enfim, os Estados Unidos ficariam sem respaldo. Isso é uma mentira, né, porque o acordo já não havia sido respeitado pelo próprio Talibã. O que importa aqui é a tragédia humanitária, né? A maneira como os Estados Unidos saíram só acentuou, né, só deu mais força ao Talibã e vai acentuar, aumentar a intensidade, intensificar a extrema crueldade dessa gente. Então não se enganem, nem com essa conversinha mole desses porta-vozes, de que eles vão respeitar, de que eles vão fazer acontecer, porque isso não é verdade. Não se enganem também com essas imagens que mostram essa gentinha, né, em parque de diversões, em academia de ginástica, né, porque essa gente não pagou para andar em carrinho de bate-bate, nem também pagou a academia, viu? E eles são donos agora do pedaço. Esses carrinhos aí não se comparam aos blindados que os americanos deixaram lá, né? Mas os afegãos não souberam se defender. Bom, os afegãos não souberam se defender porque eles viviam praticamente na classe média, na Idade Média, né, sem um país sem eletricidade, sem uma internet digna desse nome, com soldados analfabetos. Então não adianta você entregar um super caça na mão de um sujeito que não sabe pilotar o caça. Não foram preparados para isso. Você tem inclusive, dos 300 mil soldados que os Estados Unidos diz que criaram para o exército afegão, que treinaram, né, 185 mil deles só foram integrados ao exército sob o comando do Ministério da Defesa há um ano.
O resto é composto por policiais, agentes de segurança. Né? A manutenção da força aérea que o Joe Biden disse que deu para o Afeganistão e que ele seria capaz de deter o Talibã, porque o Talibã não tinha poderio aéreo, os aviões não saem do chão, Cláudio. Por quê? Porque a manutenção é toda da OTAN. Os mecânicos caíram fora. Então você tem gente despreparada, você tem falta de manutenção, certo? O Paquistão, eu li uma ótima entrevista com o reitor da Faculdade de Jornalismo de Colômbia, que é um especialista em Afeganistão, ele dizendo que os paquistaneses, hein, que é uma gente pouco confiável, né, inclusive porque dá força para o Talibã, dizendo que é um absurdo querer criar um exército de 300 mil pessoas num país como o Afeganistão, que é um país que vive nas trevas, sempre viveu nas trevas, que era muito melhor criar uma força especial capaz de combater pontualmente o Talibã. Então, assim, não é que o Afeganistão tinha um exército para combater o Talibã, ele tinha um simulacro de um exército para combater o Talibã. E o aspecto mais lamentável disso, mais cruel disso, é que, de fato, as mulheres e as meninas, né, a vida delas terminou sob o Talibã. O Afeganistão sempre foi uma sociedade, né, com uma mentalidade muito retrógrada, muito anacrônica, baseada no islamismo mais primitivo. As mulheres sempre sofreram, com o Talibã ou sem Talibã, sempre foram reprimidas, oprimidas dentro do Afeganistão, pelas suas famílias. Agora, o que vinha acontecendo era um processo de modernização, de libertação dessas mulheres. E não adianta achar que em 20 anos são suficientes. Não, 20 anos não são suficientes para mudar uma mentalidade medieval, para gerar um país da Idade Média para a Idade Moderna. E agora, todo esse trabalho que foi feito vai sofrer um retrocesso com sacrifício de vidas, seja literalmente, com mulheres sendo mortas, seja existencialmente. Já há relatos, né, de morte de mulheres não podendo trabalhar, porque o que acontece em Cabul, veja, Cabul é o fim do mundo, mas existe o fim do mundo, que é o interior do Afeganistão. O Afeganistão é um país que tem como expectativa de vida, Cláudio, 43 anos. 43 anos. Isso, sabe por quê? A mortalidade infantil no Afeganistão é a maior do mundo. Porque as crianças lá morrem de diarreia. Porque existe a crença de que a diarreia purga os males do organismo. É uma situação que já era e sempre foi desesperadora e que o Talibã só acentua, porque o Talibã é a expressão máxima, paroxística, de uma sociedade extremamente atrasada. Agora, esse pensamento de que a gente não tem nada a ver com isso, que o Ocidente não tem nada a ver com isso, né, ela é reducionista, né, ela é anti-iluminista, né, e o Ocidente vai pagar por isso, porque os Estados Unidos, o Talibã se tornará outra vez, possibilitará outra vez que o Afeganistão se torne um ninho de terroristas. Inclusive porque o Talibã ganha dinheiro com isso. E o Talibã sempre viveu e viverá da exploração do ópio, que é a matéria-prima da heroína. E vai cobrar um preço em dinheiro, tanto da Europa como dos Estados Unidos, né? No caso dos Estados Unidos, talvez cobre um dinheiro, um bom dinheiro, para evitar que o terrorismo se instale ali dentro, ou pelo menos fingir que os terroristas não possam se instalar lá dentro, não podem se instalar lá dentro. E da Europa, vai cobrar para deter o fluxo de imigrantes ilegais que acorrerão para os países europeus, que é a grande preocupação da Europa. O Afeganistão sempre foi uma enorme fonte de imigração ilegal. Agora, a que preço? Estou falando em termos de vidas.
os talibãs, se receberem alguma grana por isso, segurarão esse fluxo imigratório. E olha, eu não estou falando aqui de alegre, tá? O Gaddafi, da Líbia, ele recebeu 5 bilhões de euros da Itália para segurar imigrante na África. E quando a França irresponsavelmente bombardeia a Líbia, esse muro, né, que o Gaddafi impunha, um muro bastante cruel, caiu. E você vê o que está acontecendo no Mediterrâneo hoje. Então, assim, o jogo geopolítico internacional, a existência das pessoas, é tudo muito mais complicado do que fazem crer as redes sociais, sabe? O discursinho liberal de que cada país que se vire, né, que o próprio Biden adotou, né? Olha, nós demos todas as condições. Não, não deram. Né? Os países, eles não vivem isolados. Né? É a teoria do dominó. Né? Sabe? Cai um, cai o outro também. O que acontece não tem repercussão no outro, especialmente numa região como a que dali da confluência de Ásia com a Europa, né, muito próximo, né, e com China, e com Rússia, e com ex-república soviética, ali é um caldeira, Paquistão, né, aquilo ali, os Estados Unidos estão cometendo, inclusive, um grande erro de se ausentar daquela região, porque ali eles não vão ter mais base nenhuma, e é ali a gênese do terrorismo islâmico. Bom, é isso que eu tinha a dizer de uma maneira breve.